Oi, então vamos continuar com a parte 2 sobre a história do desenho, da perspectiva. Eu contei na parte um, no vídeo um, de como começou meu trabalho com o desenho em perspectiva no mobiliário de Gramado. Hoje eu quero falar para vocês sobre o meu método de ensino de desenho. Eu quero dizer para vocês que existem muitos mitos em relação ao desenho, em relação ao aprendizado de praticamente todas as coisas. Tem muitos mitos, mas vamos ficar no desenho, porque algumas coisas exigem mais preparo, mais conhecimento, outras nem tanto, né? Então, no desenho, o principal mito, o que assusta as pessoas, que faz com que as pessoas realmente se afastem do desenho, da ideia de desenhar, é o medo de passar vergonha. É o medo de que alguém julgue o trabalho delas, que julgue o desenho delas e diga, não, isso não está legal. E o pior de tudo é quando elas comparam o seu trabalho com o trabalho de outros profissionais que já são mais experientes na área. Isso acontece muito, acontecia muito comigo, né? E então eu quero dizer para vocês, assim, ó, dentro da minha experiência, eu sou autodidata, eu não tenho formação superior, mas eu tenho 65 anos de idade, mais de 50 de desenho. E mais de 30 anos ensinando pessoas, quase 40 anos ensinando pessoas a desenhar, onde eu desenvolvi um método próprio, tá? Que depois foi utilizado pelo Senai, enfim, por outros profissionais que passaram adiante. E eu posso dizer para vocês, dentro da minha experiência, o seguinte: criança, tá? Eu já fiz algumas experiências com ensinar criança pequena, tá? Claro que nós não se pode exigir da criança o mesmo que se exige de um adulto, e não se pode exigir de alguém que não tenha preparo, algum conhecimento do desenho, o mesmo que se exige de alguém que já seja um profissional experiente na área. Então, de acordo com cada profissional, existe um nível de conhecimento. Então, eu já ministrei cursos, dei aulas para vários níveis, a grande maioria é que começava do zero. Mas eu também já tive grupos que queriam aprimorar, já tive pessoas formadas em design, em curso superior de design, que as pessoas confundem que designer com desenhista. É evidente que o desenho é uma ferramenta muito importante no design, mas não é a única. Tá? E talvez não seja a principal, né, o desenho à mão. Então, eu tive vários alunos egressos de faculdade de design que sentiram necessidade de buscarem algum aprimoramento naquilo que eles não tiveram na faculdade, na graduação. Pois bem, então, por exemplo, a criança, até os 7 anos de idade, como eu disse, não tem uma tabela para isso, se tem eu não conheço, mas dentro da minha tabela, da minha experiência, até os 7 anos a criança desenha aquilo que ela sente. O desenho é uma forma de comunicação, que na verdade deveria ser para todos, né? Para mim, pelo menos é. Ela desenha aquilo que ela percebe. Então, ela desenha o pai, a mãe, se o pai tem barba, se tem bigode, se não tem, a casa, o cachorro, a bola, a terra, as árvores, enfim. Ela, dentro da imaginação dela, aquilo que a coordenação motora dela permite, ela expressa no papel, com cores ou simplesmente no traço, tá? E em grande parte das vezes é perceptível, pode-se entender, pode-se perceber o que ela quis comunicar ali. Os psicólogos usam isso em situações especiais. Pois bem, só que a partir de certa idade, a partir da chamada idade da razão, 7 anos de idade mais ou menos, 7 para 8 anos, a criança começa a se tornar muito crítica em relação a si mesma, em relação ao seu próprio trabalho. E ela já começa a perceber que o seu traço ele poderia ser melhorado, mas ela não sabe onde, não sabe como, e ela começa a comparar com outros desenhos que ela vê, com os colegas, com, enfim, qualquer desenho, e ela já começa
a se esconder. Ela começa a esconder seu trabalho, começa a esconder seu traço. Isso eu acredito que aconteça na música também, sabe? A criança se sente desinibida, vai lá e pensa que toca, e toca, do jeito que ela sabe, daqui a pouco ela já começa a perceber que existem regras, que existem parâmetros a serem seguidos e acaba muitas vezes desistindo. Pois bem, andando mais adiante, o adulto, eu trabalhei muito com adultos, tá? E o adulto ele tem uma particularidade que. Um momentinho, vou interromper o vídeo um pouquinho. Continuando. Ele tem uma inibição muito grande, é, onde ele diz assim: não, isso não é para mim, desenho não é para mim, eu não tenho dom. Então, primeiro vamos especificar o que é dom, né? Para quem é religioso, para quem conhece a Bíblia, dons são habilidades, capacidades específicas, especiais, que dizem respeito vamos dizer, a um plano espiritual, não gosto da palavra plano, a uma atitude espiritual, de cunho mais espiritual. Então, é, bondade, cura, profecia, isso diz respeito, esses são os chamados dons, né? São 9 dons. Tem mais um que não é mencionado, o dom da arte, por exemplo, que Deus deu a Bezalel lá na construção do tabernáculo. Foi um dom, ou seja, ele não sabia nada e de repente Deus inspirou e qualificou e capacitou ele, né, diretamente. Isso é um dom, muito bem. O dom vem de Deus. Agora, o que as pessoas confundem com a palavra dom é semântica, mas é o talento. Talento vem da palavra thaler, que quer dizer valor, dinheiro, né? Não necessariamente dinheiro, mas valor. Ou seja, o talento é o valor que se dá à capacidade, à habilidade que nós temos, né, de aprimorar o conhecimento que a gente tem, buscando mais informação, seja através de outras pessoas, seja através de autodidatismo, de experimentação, né, que é o chamado conceito empírico, né, ou a priori, que é o conceito intuitivo, teórico, né, mas de buscar. Então, isso é talento, isto é desenvolver talentos, ok? Então, o que eu fiz ao longo da minha carreira, da minha vida, foi favorecer as pessoas a que desenvolvessem talentos, seus talentos especiais, tá? No caso específico do desenho. Mas quando a principal barreira do desenvolvimento desse talento é o medo, como é que a gente faz para quebrar isso? Bom, eu desenvolvi um método muito próprio. Com criança de uma forma, com adulto também, para me divertir um pouquinho, para diverti-los também, e com adulto de outra forma. Eu vou mostrar meu segredo agora para vocês, agora. Por exemplo, quando eu ia em determinado lugar, numa escola, numa empresa, vamos começar com o das crianças, né? Numa escola, vender o meu curso de desenho, eu tinha um curso específico para crianças, eu dizia o seguinte: eu, eu conheço uma forma, eu sou mágico, e vocês vão ter que confiar em mim como mágico. E eu conheço um modo de colocar um olho em cima do outro de um de vocês. Aí eu chamava um voluntário e aterrorizava um pouquinho, dizendo: olha, tem que ter coragem, mas não vai doer muito e tal. Até que aparecia um corajoso, coitadinho, tremendo de medo, e eu ali tocando terror, e todo mundo assim chegava a ficar sem respirar, né? O que eu ia fazer com ele? Né? Um detalhe: tu não vai sentir dor, tá? Mas eu vou colocar um dos teus olhos em cima do outro. Aí ensinava as palavras mágicas para todo mundo, né? E quando assim já ninguém mais respirava na sala, todo mundo ali à volta, e o menino, a menina ali, sabe, naquela expectativa: tu confia em mim? Confio. A criança: confio que não vai doer, confio. E eu delicadamente fazia este movimento, assim, ou seja, eu colocava um olho em cima do outro. Esse é o segredo. Eu não menti. Eu falei a verdade. O que eu não disse era como eu faria isso.
né? Enquanto todas as pessoas já imaginam que eu estou arrancando o olho, pendurando o outro ali, ter cenas terríveis, eu simplesmente usei uma lógica, uma lógica aberta, né? De uma forma divertida de cumprir aquilo que eu prometi, sabe? Eu não menti, eu falei a verdade, mas eu só não disse como eu faria, e eu quebrei as expectativas de medo, de terror que poderia ter. Então eu dizia o seguinte: muito bem, eu cumpri o que eu prometi? Cumpriu, ok. Então agora vocês confiam em mim? Confiamos. Vocês confiam que aquilo que eu disser é verdade? Confiamos. Muito bem, então agora eu vou dizer a segunda coisa para vocês: que vocês são capazes de desenhar. Aí vem o segundo desafio. Eu vou ensinar vocês a desenhar um círculo perfeito à mão livre. Isso já ia para os adultos também. Um círculo perfeito à mão livre em menos de 1 minuto. Agora, antes de começar as aulas, se vocês forem capazes de desenhar um círculo perfeito à mão livre em menos de 1 minuto, eu cumpro o que prometi e eu vou ensinar desenho para vocês. Se vocês não forem capazes, eu dou o curso de graça. Bom, eu posso dizer para vocês o seguinte: claro que existe uma técnica para isso eu não vou ensinar para vocês agora, mas existe uma técnica para isso, que é muito mais óbvia, muito mais lógica, muito mais simples do que botar um olho em cima do outro, que é muito mais lógico, então, do que colocar um olho em cima do outro. O que acontece? Eu ensino a técnica. Ensino a técnica e realmente, eu posso dizer para vocês o seguinte, que eu nunca, em 30, quase 40 anos ensinando desenho, eu nunca precisei dar aula de graça. Eu já dei aula de graça para algumas pessoas, mas nunca precisei devolver dinheiro por conta de eu não ter cumprido aquilo que eu prometi. E mais, eu ensinava a técnica na prática e as pessoas faziam. E agora eu quero dizer para vocês assim, ó, a partir daí eu disse: olha, vocês confiam em mim, então confiem. Em primeiro lugar, percam o medo do desenho. Quero dizer para vocês que desenhar é muito fácil. Tá? Existem menos de 10 regras. Por exemplo, escrever é muito mais difícil do que desenhar. E todo mundo escreve. Por exemplo, para escrever, você tem que primeiro aprender a desenhar 26 caracteres. Depois você tem que aprender a combinação fonética entre os caracteres para formar as palavras. Depois você tem que aprender a combinação gramatical das palavras para formar as frases. E aí vai indo análise sintática até curso de doutorado em letras, né? Filologia e assim por diante. Então são milhares de regras, regra sobre regra, muita regra. No desenho existem menos de 10 regras. Menos de 10 regras. Vou dizer para vocês agora, por exemplo, o que é uma linha. O que é uma linha? A linha é o ponto em movimento. Eu tenho um ponto no espaço A. Eu tenho outro ponto no espaço B, ok? E eu preciso fazer com que o ponto do espaço A chegue até o espaço B. O que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha imaginária. Cheguei ao espaço B. Pronto, aqui eu tenho uma linha imaginária. Se eu usar o lápis, a caneta ou qualquer objeto de traço, eu vou ter uma linha. Muito bem, sabendo que a linha é o ponto em movimento, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber que eu posso movimentar esse ponto em várias direções para obter várias linhas. Né? Isso é uma linha reta. O que é uma linha curva? É o ponto desejando voltar ao seu lugar de origem. Então, sabendo que todo o desenho é composto de pontos, retas e curvas, eu já tenho todos os elementos do desenho, todas as noções do desenho. Depois, quando eu entrar na perspectiva, eu tenho que entender o que é a perspectiva. Aí eu quero contar uma história para vocês. Uma vez eu fui oferecer o meu curso para uma agência de publicidade. E a cara de pau, né? Olha a cara de pau. Eu fui oferecer para uma agência de publicidade. Eu fui recebido por uma moça que era diretora de arte, diretora de criação.
E eu expliquei para ela, olha, eu estou oferecendo esse curso, eu levava meus desenhos junto, meus projetos juntos, eu estou oferecendo esse curso e de perspectiva e tal, e eu ensino a fazer isso aqui. Aí ela perguntou o seguinte, como é que tu ensina a perspectiva? Eu disse, bom, primeiro eu ensino o que é a perspectiva, qual é a função da perspectiva. Então eu peguei um lápis, um papel, e ali eu comecei a mostrar para ela como é que funciona a perspectiva. O que são os pontos de fuga, o que é a linha do horizonte, o que é o observador, sabe? O que é a aproximação, o que é a geometral ou linha da Terra, e assim por diante. Eu fui mostrando passo a passo como é que funciona ela no nosso olhar, e assim por diante. Fui desenhando passo a passo, mas ele é muito simples, são traços muito simples, explicando o funcionamento da perspectiva. E à medida que eu pensei, vou explicando ela, mas eu quero que ela veja meus desenhos bonitos que estão aqui e tal, bem elaborados e tal. E ela nem ficou olhando para os desenhos, ela pegou um papel e um lápis e começou a fazer, eu repetir o que eu tinha feito. E eu falando, e ela me fez algumas perguntas ali em relação, e eu respondi rapidamente as perguntas ali. E ela pegou e foi desenhando, desenhou um cubo ali em perspectiva, né, de uma forma muito bem feita. Eu disse, tá bom. Aí ela disse assim para mim, Paulo, eu sou formado em arquitetura. Depois eu fiz pós-graduação em publicidade. Eu trabalho há 20 anos com publicidade. Tá? Trabalhei um pouco com arquitetura, mas há 20 anos eu trabalho com publicidade. E esta é a primeira vez na vida que eu consigo entender o que é a perspectiva. Então, eu não fechei com ela. Ela não mandou nenhum aluno para mim, mas ela me mostrou o seguinte, que eu estava certo. Que aquilo que eu estava fazendo empiricamente, o método que eu criei para ensinar, estava certo. Eu já tive casos de alunos formados em arquitetura que entravam na sala de aula e me pediam lá no meio das aulas se eu não ia ensinar o método tal, porque enfim, métodos daqui, métodos dali, vários métodos até com cálculo. Eu disse o seguinte para eles, olha, existem dois métodos apenas, o que funciona e o que não funciona. O método que funciona para o leigo, para pessoas simples, para a pessoa que precisa do desenho no dia a dia, é aquele que você pega um lápis, faz meia dúzia de traços e comunica. O que não funciona, para ele pode funcionar para os acadêmicos. Lá dentro da universidade, lá dentro do campus, ele pode funcionar. Você vai pegar... E eu posso dizer assim, ó, eu mesmo já comprei livros para estudar perspectiva nesse formato, né, de acadêmicos. Eu posso dizer para você o seguinte, eu entendi porque eu já sabia. Mas se eu dependesse da informação, do passo a passo desse tipo de livro, eu nunca teria aprendido perspectiva. Tá? Então eu disse o seguinte, olha, eu ensino aquilo que eu sei para quem não sabe nada. Agora, aquele que pensa que sabe, e eu posso dizer para vocês assim, ó, na vida, foram passa de 1000 alunos que eu já tive, foi bem mais que 1000, eu perdi uma única aluna. Uma única aluna. Ela era pós-graduada em matemática. E ela foi o único caso na vida em que eu perdi uma aluna porque ela simplesmente não conseguiu entender, por uma razão simples. Eu estava falando de conceitos abstratos e ela estava falando de conceitos concretos. Acontece que a perspectiva é o elo de ligação entre o abstrato e o concreto. Existe uma linha muito tênue entre um e outro. O que é o concreto? O que é o concreto? Entre o real e o virtual. É o espelho. Tá? Por exemplo, você está na frente do espelho, você pode pegar uma balança e se pesar, você pode pegar uma fita métrica e medir a sua altura, a sua largura, enfim. Você pode, a terceira dimensão é palpável, é mensurável. Dentro do espelho, a figura que está lá, ela repete os seus gestos, mas ela não é mensurável. Ela é proporcional. Ela é relativa. Então, por exemplo, no real, nós vamos trabalhar com mensurável, nós vamos trabalhar com as 3 dimensões da seguinte forma: altura, largura e profundidade. 1 metro,
2 metros, 5 metros, 1 centímetro e assim por diante. No virtual, no espelho, nós vamos trabalhar com a proporção, a proximidade, a relatividade. Mas nós temos que ter um ponto de referência. Mais à direita, mais à esquerda, mais acima, mais abaixo, mais ao fundo, mais à frente, mais perto, mais longe. Nós vamos trabalhar com esse tipo de conceito. Então, existem algumas maneiras de que a gente possa trabalhar matematicamente a perspectiva, levando a proporção mais ou menos correta, né? Hoje o computador faz isso de uma forma bem mais precisa, para que tudo fique proporcional, a altura, largura, profundidade, etc. Mas sempre vai haver a questão relativa, ok? Eu não vou filosofar demais aqui, só para mostrar para vocês o seguinte: o método que eu criei, ele consegue transportar a terceira dimensão, ou melhor, as 3 dimensões do real para o virtual, o objeto na frente do espelho para dentro do espelho, que é o desenho em perspectiva. Então, quando o aluno consegue perceber isso, mas tem um passo a passo para isso. Tem uma escadinha com um tijolinho, sabe, um degrau de cada vez, uma parede com um tijolinho de cada vez. Ele consegue perceber. E aí vai chegar um ponto, o que eu digo o seguinte: nunca usem o meu trabalho como referência. Nunca tentem comparar o desenho de vocês com o meu. Vocês são alunos, vocês estão aprendendo, eu estou ensinando. Eu tenho muitos anos de prática. Agora, tenha certeza de uma coisa: o que vocês estão fazendo aí é exatamente o que eu estou fazendo. A diferença é que, como eu já tenho prática, eu vou mais rápido e eu acrescento mais detalhes, mais componentes. Tá? Então, por exemplo, dá um detalhe: uma cozinha em L, tá? Em ângulo. Tudo começa com uma caixinha, um cubinho, uma caixinha quadradinha. Tá? É um cubinho ao lado do outro, um assim em cima do outro, e vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Tá? Quando você vê, você tem uma cozinha montada. Esse, assim, era o momento de glória, era a apoteose dos alunos, geralmente pessoal de marcenaria, quando conseguiam desenhar uma cozinha em L, um armário em L, sem que parecesse uma caixa desmontada, sabe, uma caixa usando a perspectiva isométrica, que fica muito feio, fica desproporcional e tal. Então, quando começavam a perceber que parecia real, aquilo era uma libertação. Então, eu começava com as coisas simples, ia libertando pouco a pouco, é como uma janela. Né? Você está numa total escuridão, você abre a janela de uma vez só, você vai ficar cego, você não vai conseguir, sabe, aproveitar toda a luz que está ali. Então tem que abrir a frestinha aos poucos, é isso que eu faço. Esse é o meu método de trabalho, é o meu método de desenho. Eu nunca deixava nada, não tinha uma apostila específica, até que os alunos pediam: mas tu não podia deixar assim um material para a gente, porque a gente vai esquecer, é muita informação, a gente vai esquecer em casa. Quando chega em casa, a gente vai treinar, e eu percebi, no dia seguinte voltava, eu já tinha esquecido a aula do primeiro dia, o básico, né? Eu tinha que retomar. Então eu criei uma apostila, que ano foi isso? Não me lembro. 2008, 2009, não me lembro que ano foi, mas foi alguma coisa lá atrás. Eu criei uma apostila muito simples, cheia de erros até, de digitação, que diz assim: aprendendo a desenhar, não, desenhando móveis com bom humor, uma coisa assim. Desenhando móveis com bom humor, porque eu uso bastante o humor, né? Aquele meu personagem, o Apolônio Lacerda, ele participa com as bobices, até para descontrair o ambiente. Graças a Deus as minhas aulas eram bastante frequentadas, é muito raro a perda de alunos, assim, ó, realmente houveram algumas desistências por motivo de doença, por algum motivo, mas assim, não por as aulas serem chatas, né? Eu sou chato naturalmente, então já que eu sou chato, eu tenho que tornar a aula interessante. E, e aí tem umas histórias bacanas que aconteceram, tá? Tem umas histórias bacanas. Por exemplo, eu tenho 3 histórias, não vou citar quem são os personagens, mas eu tenho 3 histórias assim que me emocionam, que estão guardadas dentro do meu coração assim para sempre. Uma história de uma amiga de infância que ela trabalhava com venda de imóveis, mas ela tinha muita dificuldade no desenho. E ela perdia projeto, tá? Ela perdia projeto para o vizinho que tinha um bom desenhista do lado. E aí quando eu estava divulgando o curso, eu ia de fábrica em fábrica, eu disse: fulana,
tu vai fazer o curso comigo. Diz, mas eu não posso te pagar. Diz, tu não vai me pagar. Tu é minha irmã, tu é minha amiga de infância e eu não vou te cobrar. Mas, para não dizer que eu não vou te cobrar, é o seguinte, quando a gente era criança, quando a gente era pequeno, a gente brincava junto, a tua mãe fazia um pão, né, a mãe dela de origem alemã fazia um pão gostoso, aquele pão de trigo em forno, aquele pão grandão e tal, e eu comia aquele pão com geleia de morango e nata. Então, o pagamento é o seguinte, quando terminar o curso que tu aprendeu desenho comigo, eu quero um pão daqueles, tá? E eu quero que tua mãe faça para mim um pão daqueles. Esse é o pagamento, tá? Mas tu vai estudar desenho comigo. Tá bom. Ela foi. Mas assim, ela tinha alguma... por conta do dia a dia, a pessoa chega cansada, de noite está cansada. Alguns são um pouco mais rápidos, outros não tanto. Ela teve dificuldade no aprendizado. Encerrou o curso, ela não aprendeu a desenhar. Eu disse, mas eu não vou, eu não perco aluno. Eu disse para ela, fulano, então, a partir de agora não é mais aqui as aulas, eu geralmente alugava um lugar para montava a mesa e tal, vai ser lá no meu ateliê. Todos os dias depois do trabalho, tu pega um ônibus, tu vai lá para casa, era perto, tu vai lá para casa, vai pro meu ateliê, eu vou te ensinar, depois eu te levo para casa de noite. E tu não vai sair não vou te nem tu fique 1 ano, 2 anos, tu não vai sair de perto de mim enquanto não aprender a desenhar. E foi. Passado mais alguns dias, ela começou a destrinchar, porque daí eu pude dar mais atenção. Ela começou a destrinchar no desenho. Um dia, ela chegou para mim assim, o olho brilhando, né? o olho marejado brilhando, feliz assim, e com um cheque na mão e me entregou o cheque do valor do curso. Eu disse, o que é isso? Eu não te cobrei? Ela, não, eu faço questão de te pagar. Esse cheque, tá? É parte da minha comissão do primeiro projeto de uma casa, de uma cozinha que eu vendi, mais móveis, em que eu fiz ele inteiramente sozinho e vendi tudo. Tá? E foi muito bem vendido, então eu faço questão que tu receba. Eu disse, eu faço questão de receber, porque eu consegui te fazer resgatar a dignidade que eu tinha te prometido. Essa é a primeira história. A segunda história foi no mesmo curso. Uma moça, era um rapaz e uma moça, numa loja, e o rapaz disse, eu vou fazer o curso contigo. E a moça disse, eu vou falar com os chefes, ver se eles, dono da fábrica, ver se eles pagam o curso para mim. Aí eu passei no dia seguinte lá para verificar a inscrição deles, infelizmente eles disseram o seguinte, eu estou demissionária. E eles não só não vão pagar o curso para mim, como ainda ironizaram. Disseram, olha, esse cara, ele desenha bem pra caramba, mas ele nunca vai te ensinar o que ele sabe. Tá? Tudo vai ser otária desse cara. Daí eu disse para ela, fulana, vamos fazer um negócio. Tu tem 30 dias, né? O curso leva 60 dias, são de 60 dias. Vamos fazer um negócio. Tu me dá um cheque pré-datado, mas com data em branco. E eu te dou a minha palavra de honra de que eu não vou descontar esse cheque a não ser no dia que tu me diga, pode descontar. E tu só vai me autorizar, eu só vou descontar esse cheque quando tu aprenderes a desenhar. Ela pensou e disse, eu vou fazer. Tá bom, peguei o cheque dela. Daí foi para as aulas. Passados uns 20 e tantos dias, na metade do curso, ela chegou para mim e disse assim, Paulo, na aula, na frente de todo mundo, Paulo, pode descontar o cheque. Eu disse, o que aconteceu? Diz ela, eu fiz um projeto, vendi o projeto, vendi o mobiliário, levei para a empresa, mostrei, disse, olha aqui, vocês disseram que não está aqui, eu fiz esse projeto, eu aprendi e ele me ensinou, e eu estou só na metade do curso. Aí os caras olharam, foi tu que fez isso? Foi. Tu vai permanecer na empresa e tu vai ter aumento de salário. Tá? História 2. Terceira história. Isso foi aqui em Santa Catarina. As outras duas foram em outro lugar. Aqui em Santa Catarina. Um dia eu anunciei pela internet e tal que iria dar o curso e veio um casal, me ligou um senhor dizendo, nós estamos indo na tua casa. Eles eram eu estou em Florianópolis, eles eram de Palhoça, não, de Biguaçu, que é longe daqui, né?
para ir numa aula todo dia longe. Nós estamos indo na tua casa fazer a matrícula do nosso filho. Eu disse, não precisa, ele pode ir no dia lá levar, fazer a matrícula lá no dia que começa a aula, leva o cheque, sabe, não tem problema nenhum. Então, não, nós fazemos questão. Veio o casal e o filho. O filho deveria ter uns 18 anos, mais ou menos. E o menino tinha, vamos dizer assim, ele era quietinho. Tá? Não sei qual era a particularidade dele, mas ele era quietinho. Ficava no cantinho dele só olhando e rindo. Sorrindo. Né? E o casal, né, o senhor disse, eu sou marceneiro e eu quero que meu filho aprenda. Ele tem alguma deficiência de aprendizado, mas eu quero que vou pagar adiantado. Disse, meu santo. Mas vamos em frente, vamos lá. Não vamos desistir, né? E aí, o grupo era uns 30 e tantas pessoas, era dentro de uma loja grande, e eu comecei a dar aula, fui dando aula, e eu observei o seguinte, eu pedia que o pessoal levasse papel tamanho A3, que é o formato ofício maior, né? O tamanho A3. E usasse o máximo de papel possível, fizesse um desenho grande, porque é para poder entender os detalhes e tal. E ele levou o papel ofício, papel A4, e ele fazia os desenhos todos num cantinho, mas assim, de cantinho assim a 2x2, né? Aí eu passava e dizia, filho, usa todo o papel, tal. Ele sorria, tal, mas continuava naquele desenhozinho 2x2. Eu disse, eu vou ter problema com esse menino. Eu já estou vendo que eu vou ter que dar aula particular para ele depois, sem cobrar, mas eu vou fazer isso. Já estava preparado espiritualmente para fazer isso aí. E eu pensei, mas será que o pai dele é pão duro que não dá papel para ele? Aí eu peguei e levei uma pilha de papel para ele. Só, toma isso aqui, usa isso aqui. Aí ele agradeceu o papel e fui ver, ele usava um cantinho, 2x2. Eu disse, gente, eu nunca vi isso, mas tá bem. Eu também, assim, eu tinha que dar atenção para todo mundo, olhava, eu já estava na minha cabeça, ó, deixa ele fazer o que ele quiser, e quando terminar eu vou dar aula particular para ele. Um dia, eu tirei o capricho de olhar com atenção o trabalho do cara. E, zoom, fui olhar. O cara desenhava uma cozinha perfeita, inteirinha naquele espacinho de 2x2. Eu disse, não, eu não vi certo, deixa eu ver os outros. Eu olhei a sequência, porque eu sempre peço que o pessoal guarde, anote a data em cada folha, né? Para que ele perceba a evolução dele mesmo, ele possa comparar consigo, olha como eu era, olha onde eu cheguei, né? O antes e o depois. Eu disse, cara, desde o primeiro dia ele já acertou. Eu é que não percebi. Só que ele tem alguma coisa que ele quer fazer pequenininho. Na cabeça dele tem que ser pequenininho, mas é perfeito. É uma miniatura perfeita. Aí, bom, missão cumprida. Ele aprendeu o tamanho que ele quiser, problema dele. Tá? Então eu teria muitas outras histórias, então o desenho, para mim, sempre foi essa coisa da interação com o ser humano. Eu estava contando para vocês, depois interrompi, da moça que era pós-graduada em matemática e ela não conseguiu entender a poesia do desenho. Então ela chegava, mas professor, se o segmento A com o segmento B aí interpola, diz, querida, não é essa linguagem que nós usamos. Nossa linguagem é assim, ó, do lado esquerdo para o lado direito, de cima para baixo, lá para cá, de frente ao fundo. É simples. É uma caminhada simples, uma jornada simples. Mas aí, enfim, o ego dela, não, porque eu sou formado em matemática e tal, mas eu não sou. Então, querido, está na aula errada, e ela disse, eu vou abandonar a sala. Paciência. Acontece. Foi a única vez na vida, né? E foi por esse motivo. Então, quero dizer para vocês o seguinte, quando vocês quiserem desenhar, agora vem pulo do gato. Eu não tenho mais planos de elaborar nenhum curso de desenho por uma razão muito simples. Eu mesmo hoje, já há muitos anos, eu não desenho mais à mão. Não quer dizer que não sei, eu sei bem. Mas eu desenho em computador. Hoje eu uso SketchUp, eu uso Inkscape, eu uso GIMP para tratamento de imagens, porque é um software livre, né? Que ele é um genérico do Photoshop e o Inkscape é um genérico do Corel, tá? Genérico não é pirata, é o software livre. Eu só uso software livre. E o próprio SketchUp,
onde eu desenho tudo em 3D ali e depois eu faço os acabamentos e dou o embelezamento do ambiente. Esses mapas que eu estou fazendo, essas coisas aí, são nesses programas. Hoje, para desenhar em SketchUp, por exemplo, qualquer ferramenta de arquitetura, né, seja o AutoCAD, qual é o outro que tá em alta aí, enfim, esqueço não porque eu não uso, né, não são do meu dia a dia. Você não tem que entender de perspectiva, o programa faz sozinho. Tá? Ele não precisa determinar ângulo de observador, posição na altura, nada. Você tem que fazer e botar na escala ali e ele vai fazendo. Mas a perspectiva, o desenho da perspectiva é importante, não é para desenhar só, mas para entender a nossa localização no espaço, nossa posição dentro do ambiente que nós estamos. Como que a gente consegue perceber as coisas, perceber o universo, perceber o mundo, se a gente não tiver um ponto de observação, uma linha do horizonte, uma geometral para a gente apoiar os pés e 2 pontos de fuga, que é para a gente poder movimentar esse objeto de observação o tempo todo. Então, assim, hoje tem milhares de cursos gratuitos. Eu, por exemplo, como é que eu aprendi? Como é que eu aprendo? Às vezes eu preciso fazer uma coisa num desses programas e eu não tenho um professor do lado. Aliás, o único curso que eu fiz desses aí foi de AutoCAD R14 no ano de 1997. Não, 98, por aí, tá? No Senai, eu até tenho diploma, tenho certificado, isso aí tudo não aprendi nada, não sei nada, não sei usar um AutoCAD. Então, quando eu preciso aprender, isso é técnica de autodidata, eu vou para o YouTube, eu vou para o Google, digo, como fazer tal coisa, escreve assim, ó, como fazer desenho assim, assim, assado. Vai aparecer muita gente ensinando, muita gente ensinando. Então, hoje você pode se tornar um exímio pintor, desenhista. Dentro dessas artes, não tem limite. E tudo pode aprender pelo Google, pela internet, pelo YouTube, enfim, por outros programas que estão por aí. Tutoriais, assim por diante. Tá? Então, essa é a minha história em relação ao desenho, da perspectiva, o desenho de móveis. Tá? Eu vou... quem quiser... receber aquela apostila, essa apostila que eu falei, Desenhando Móveis com Bom Humor, procurem ali, ó, Desenhando Móveis com Bom Humor, Packard ou Paulo Cardoso, tá? PDF, tá? Você vai poder baixar de graça. Já tem mais de 50 mil downloads gratuitos. Se eu estivesse ganhando R$1 para cada um, eu tava fazendo uma festa aí, mas não, foi de graça, tá? De graça receber, de graça dar. Quer dizer, de graça no sentido, eu não recebi de graça, mas eu também não tive que pagar em dinheiro, eu tive que correr atrás para aprender. Mas assim, outra coisa muito importante, por que eu passei a ensinar desenho? Quando eu estava praticamente sozinho no mercado, lá em Gramado. Por que eu passei a ensinar desenho? Porque no meu tempo, as pessoas que desenhavam eram muito egoístas. Não eram todas, mas a essência era, o sujeito era vaidoso, egoísta. E o que ele sabia não ensinava ninguém. E o que diziam para mim? Nossa, tu vai ensinar a tua profissão, cara? Pô, tu vai criar concorrente? Eu disse, cara, se eu for tão incompetente que eu perca um cliente para um aluno meu que eu ensinei, o meu aluno merece ganhar. E segundo, se eu ensinei ele tão bem que me vença numa concorrência leal, eu venci igual. Então, assim, ó, eu não vou perder aquilo que eu sei. Ele vai ganhar o que ele sabe. Uma coisa certa, todo mundo que foi meu aluno, todos, tá? A não ser que seja muito falso, mas eu não tive aluno falso, não. Tá? Todos reconhecem aquilo que eu pude ensinar para eles. E aquilo que eu pude ensinar não é uma grande questão. O que eles puderam aprender comigo. Porque eu dizia para eles o seguinte, olha, aqui são 30 pessoas nessa sala de aula. Se eu for tão incompetente que eu não seja capaz de ensinar para vocês alguma coisa em 80 horas de aula, 120 horas de aula, vocês são muito mais incompetentes do que eu para estarem entre 30 com perguntas a serem feitas, alguém que sabe responder ou tenta responder lá na frente, e vocês não aprenderem nada. Então,
tá com vocês a batata quente. Bota para assar, usa a luva de amianto para não se queimar. E graças a Deus, assim, eu tenho amigos que me chamam de professor até hoje. Eu não sou professor, eu sou um cara que aprendeu e ensinou. Mas, enfim, foi é uma carreira gratificante porque eu ainda desenho, né? Foi muito gratificante. Então, bora desenhar, que desenhar faz bem. Beijão em todo mundo.